Shalom, pessoal! Hoje vim trazer mais uma aula especial para vocês, falando sobre como vencer o medo na hora de ministrar uma palestra, na hora de dançar, como você se libertar da timidez, ok? Então, se você sente isso, se você tem dificuldade de falar em público, de se expressar, então esse vídeo vai te ajudar muito. Eu vou estar passando 5 dicas para vocês, 5 passos importantes e essenciais que vão estar te ajudando a se libertar dessa timidez, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te faço esse convite especial para se inscrever, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, porque aqui nesse canal tem muito conteúdo que vai te ajudar a vencer essa timidez de uma vez por todas. Pessoal, a gente sempre costuma falar sobre medo, sobre insegurança, né? Acredito que vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas às vezes a gente acaba não falando e nem sabendo também a origem do medo. Onde surgiu o medo? Como que o medo chegou até nós? Eu não sei se você já teve essa curiosidade, essa dúvida a respeito, mas quero falar aqui resumidamente para vocês que o medo, ele originou lá em Adão e Eva, né? Quando Adão pecou, né? E Deus foi à procura de Adão no jardim e Adão respondeu a Deus: eu tive medo e me escondi. Ou seja, por causa do pecado, ele se escondeu. Então, a gente vê que o medo é uma consequência do pecado. Então, nós que somos a geração de Adão e Eva, acabamos herdando esse medo. Mas quando Jesus, ele veio, ele morreu por nós, né? Ele nos devolveu essa autoridade, esse domínio por intermédio do Espírito Santo, que é o primeiro tópico que eu vou falar aqui. O Espírito Santo, pessoal, ele nos dá o domínio próprio. Lá em Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito e um desses frutos é o domínio próprio. Então, quando nós sentimos o medo, é a ausência do domínio próprio, é a ausência da vida no Espírito. Então, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos com mais autoridade, nós conseguimos dominar as nossas emoções. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de moderação e de ousadia. Quando nós estamos na presença de Deus, adorando, ou quando estamos falando em público, numa palestra, e nós estamos cheios do Espírito Santo, andamos no Espírito, ele nos dá ousadia. Nós recebemos autoridade para estar ministrando sobre a vida das pessoas. Então, esse passo é essencial, é muito importante você ser cheio do Espírito Santo, buscar ter um relacionamento com ele, porque ele vai te ajudar a ser uma pessoa ousada, a ser uma pessoa que não tem medo. Amém? Eu digo isso por experiência própria, porque eu naturalmente mesmo, pessoal, eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa muito vergonhosa. Mas quando o Espírito Santo, ele se aposta de mim, eu recebo a autoridade do céu para ministrar, eu recebo unção de Deus para falar. Amém? Então, receba essa unção sobre você também, através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Segunda dica que eu quero passar é: errar faz parte do processo. Eu acredito que vocês já ouviram essa frase em outros lugares, mas é uma frase verdadeira, que errar faz parte do processo. Você vê uma criança, quando ela começa a dar os primeiros passos, ela começa a desequilibrar, ela cai algumas vezes. Algumas não, pessoal, muitas vezes ela cai. Só que o que ela faz? Ela permanece caída? Não. Ela se levanta e ela cai, ela se levanta, ela cai, ela se levanta, até que ela consegue ter firmeza nos seus passos e começa a ter uma vida ali diferente. Ela começa a correr, ela começa a ter equilíbrio. Então, pessoal, nas nossas vidas também não é diferente no aprendizado. É necessário que às vezes a gente caia, é necessário que às vezes a gente até mesmo se machuque, né? Mas tudo isso vai trazer uma certa resistência para nós. Os erros fazem parte do processo. Ou como você saberia o que é certo se primeiro você não erra? São os erros que nos apontam para os acertos. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que errar é humano, porque muitas pessoas às vezes começam ali a fazer algo
às vezes vai falar em público, às vezes vai dançar, fazer uma apresentação e elas erram. E pelo fato delas errarem, né, da autocobrança, elas se frustram por causa daquele erro. Elas acham que aquilo não é para ela, que ela nunca vai conseguir. E isso não é uma verdade. A grande maioria das pessoas hoje, que são pessoas bem renomeadas, pessoas que falam legal, né, eloquente, ou que fazem boas apresentações, foram pessoas que erraram muito para poder acertar e para poder estar onde elas estão. Então entenda que errar faz parte, mas não continue no erro, né? Use o erro como um aprendizado para que você venha crescer, para que você venha amadurecer e venha conseguir acertar. O terceiro passo que eu quero passar é: acredite em você. O problema da maioria das pessoas, às vezes, o medo de errar, o medo, a insegurança, às vezes é pelo fato delas não ter uma boa autoestima. A autoestima delas estão bem baixa. Então elas precisam acreditar em si, né? Então acredite em você, né? Talvez Deus me trouxe hoje aqui através desse vídeo para falar para você, acredite em você. O acreditar precisa ser inicialmente de você. Porque se nem você mesmo acredita em você, imagina as pessoas que estão à sua volta. Então você precisa olhar para você, saber quem você é, descobrir a sua identidade em Deus, né? E o que Deus fala ao seu respeito. Quando você entende isso, você entende o seu propósito, quando você sabe quem você é em Deus, você consegue alcançar lugares altos. Então você precisa acreditar em si, porque você tem um Deus que acredita em você. Em Filipenses 4,13 fala: todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E se Deus, Ele nos fortalece, se Deus é por nós, então nós podemos todas as coisas. Amém? Então eu quero passar aqui para você o quarto e penúltimo passo para você vencer os seus medos e as suas inseguranças. Se prepare. Talvez você não entendeu esse tópico que eu passei. Se prepare, mas se prepare para quê? Para fazer o que você vai fazer. Se você vai ministrar dança, se prepare antes. Se você vai ministrar uma palestra, se prepare antes. Se você vai fazer uma pregação na igreja, né, levar a palavra, se prepare antes. Como que é se preparar? Se preparar é se preparar psicologicamente, né, espiritualmente, na oração, no jejum. Se preparar também, pessoal, principalmente no estudo. Você precisa ir a fundo sobre esse tema que você vai estar ministrando, que você vai estar falando, e você precisa pesquisar a respeito. Você precisa ter um preparo físico também, né? Façam alongamentos, exercícios físicos, porque isso vai liberar a ansiedade, vai liberar o estresse antes de você fazer essa apresentação e vai te trazer uma certa tranquilidade, ok? Então, pessoal, o se preparar é essencial, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas errarem ou ficarem com medo ou inseguros em fazer alguma coisa é porque não está se preparando antes. Então é natural que se a gente não se prepara para algo, a gente vai ficar inseguro, né? Então quando você tem bagagem, quando você tem conteúdo, quando você estuda sobre o assunto, você tem mais autoridade para ministrar a respeito, você vai naturalmente se sentir mais seguro, ok? E eu quero passar o último passo para você, para quem está me assistindo, que é: não tenha medo dos julgamentos. Eu acredito que é o principal tópico de todos esses aqui, que eu acho que o medo de errar, né, a insegurança, é nada mais, nada menos do que o medo do julgamento. Quando nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, com que as opiniões das pessoas ao nosso respeito, ao que a gente faz, a gente acaba perdendo o nosso foco central, né? Qual deve ser o nosso foco? Qual deve ser o nosso propósito, o nosso objetivo? Se no caso a sua é a dança, então se o seu propósito ali é ministrar sobre a vida das pessoas, é adorar a Deus, então por que você está se preocupando com os olhares ou com a opinião de outras pessoas? Então, assim, você não deve se mover pelos elogios. O que deve te mover é o propósito. O propósito seu precisa estar acima das opiniões das pessoas. Então, se eu me preocupasse
com o que as pessoas falam de mim, pensam de mim, eu não estaria aqui hoje. Então você precisa ser movido não pelos elogios e nem pela aceitação das pessoas, mas pelo propósito que Deus te chamou. Amém? Então, assim, não se preocupe em agradar as pessoas, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então, se Jesus, que veio à Terra como um homem, foi perfeito, não agradou a todo mundo, imagina nós que somos humanos, que somos tão cheios de fraquezas. Sempre vai existir dois públicos: aqueles que te aplaudem e aqueles que te julgam. E pode ter certeza que os que te julgam é a grande maioria. Então, não se preocupe com essa questão, né? Preocupe sempre estar olhando para Cristo, que é o nosso alvo. E vamos vencer esse medo, viu? O medo, pessoal, só se vence enfrentando, não existe outro remédio, né? Você precisa enfrentar esse medo e sair vencedor.